já vive dentro de cada eu. Rumo a Sião vão. Filhos de Jah em Sião estão. Rumo a Sião vão. Filhos de Jah em Sião estão. Glórias e louvores a Jah, está vivo, leão da tribo de Judá. Glórias e louvores a Deus, Pai de toda a criação, Divino Pai Celestial. Damos graças pelas infinitas bênçãos da vida. A sua alimentação é seu maior remédio. A luz que vem de Jah, principal motivação da vida. Divino ar a respirar, é vital meditação. Jah, Jah, sagrada é a vida. Siga essa luz que está dentro de você. O grande Pai Criador já vive dentro de cada eu. Rumo a Sião vão. Filhos de Jah em Sião estão. Então é isso, gente. Boa noite. Gostaram? O nome Boa da noite. banda é Força da Paz, do nosso querido Jah Lucas e equipe. E uma boa oportunidade para a gente ouvir a Força da Paz. Então, boa noite a todos e todas. Hoje um dia muito especial aqui para a nossa cultura orgânica. A gente já está, eu nem sei mais quanto tempo está rodando aqui, mas basicamente desde o início da pandemia, a cada 15 dias, trazendo pessoas importantes, que nem o Ciola Lucas, né? E outras que tiveram por aqui. Gente que está fazendo a diferença para transformar esse planeta, apesar de todos os esforços para destruir. A gente não pensa muito nisso aqui, não. A gente pensa em quem está cuidando do planeta, né? O resultado final, o futuro dirá. Então, a gente foca mais em quem está cuidando. Não, Alma na Terra. Então, aí vocês estão nos ofertando esse encontro de hoje, né, com pessoas queridas que ainda não conhecemos, mas que estão trabalhando também com afinco para que a gente se torne realmente o planeta mais saudável. E esse trabalho de formiguinha, como vocês todos estão cansados de saber, o trabalho da formiguinha sempre dá certo. Então, só continuar e
vamos em frente aí com alegria no coração. Pela primeira vez, a gente vai ter uma mesa redonda. Em geral, a gente recebe uma pessoa ou um pequeno grupo. E então, hoje, nós vamos já passar essa bola para o Humanaterra coordenar essa proposta que nos fizeram. A gente está muito, muito interessado. O pessoal vai entrando aí e nós estamos gravando também. Então, a gente já tem um acervo de mais de 50 títulos aí fantásticos sobre esse tema, né? Então, vamos continuar. Bruno Elvésio, Amanda Frug, está na mão de vocês aí o comando da sessão e vamos em frente. Então, somos todo ouvido, olhos e ouvidos. Boa noite a todos. Assim, é uma delícia, hein, Sérgio? Verdadeiramente uma roda linda, assim, que está acontecendo e é um prazer, assim, né? Ter Lucas, ter Fernando, Rodrigo, que são três pessoas, assim, que estão alimentando muito, assim, essas esperanças, né? Dessa caminhada de produção, de comercialização, né, dessa promoção aí, assim, de alimento saudável. E nós, assim, fomos convidados, né, pelo Alex, a participar de um movimento lindo que está acontecendo em Rio Grande da Serra. Então, assim, somos muito gratos, já expressando aí novamente, né, essa gratidão por estar participando dessa história que está surgindo lá. E espero que essa noite seja linda, assim, que tudo que o conhecimento, a estrada que esses três aí venham rodando possa contribuir cada vez mais, assim, para o desenvolvimento, para os desejos aí que essa galera vem apresentando, que compartilharam com a gente, tá bom? Então, que seja uma noite linda, não quero me estender, mas vamos que vamos, assim, muito ouvidos e espero que todos possam ter bom proveito, assim, dessa noite. Com certeza terá, né? Boa noite, pessoas queridas. Eu quero também muito rapidamente dar um salve geral, agradecer ao Cultura Orgânica de ter cedido esse espaço para uma necessidade que, na verdade, surgiu lá no curso em Rio Grande da Serra, que a gente desenvolveu em parceria com a Alex, que vou passar para ele dar um salve já já também, que ficou meio que pendente, né, essa vontade do grupo de falar mais e de ouvir experiências a respeito do processo de certificação, os pontos positivos, os desafios, como é que isso está rolando, e acabou que deu certo de usar esse espaço aqui, esse horário nobre do Cultura Orgânica, então a gente agradece. Boa noite a todos, a todas, e para não pegar muito tempo dos nossos super convidados, que eu também agradeço muito a presença, colaboração do Lucas Ciola, do Rodrigo, do Fernando, vai ser uma delícia ouvir vocês. Então, vou passar a palavra para o Alex poder dar um salve aí, e a gente passa para os convidados, tá bom? Aí cada um, a gente vai combinar assim, cada um vai ter 10 minutinhos para falar, para dar tempo da gente abrir para perguntas no final, e qualquer coisa eu vou dando um toque em relação aí o tempo, mas vamos deixar fluir. Alex, com você, querido. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer aí a esse espaço aí do Cultura Orgânica que nos cedeu esse momento aí, né? O senhor Sérgio, a Ana, prazer aí conhecê-los. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alex Rosa, né? Eu sou fundador aqui do Instituto Causas Ambientais em Rio Grande da Serra. Para quem não conhece, é uma região aqui do Grande ABC. Nós estamos perto de Paranapiacaba e Santo André aqui, divisa de Ribeirão Pires e Suzano. E assim, só para contextualizar também a minha participação aqui, no segundo semestre do ano passado, né, como a Amanda já falou também, nós fomos contemplados com o edital da empresa Unipar, né, com o projeto Sabores Sustentáveis da Serra, onde um dos principais objetivos, né, desse projeto, além da conservação dos recursos naturais, foi o incentivo da alimentação saudável, né, e fomentar o turismo de base comunitária com a geração de uma renda extra com a venda de produtos orgânicos e seus agregados.
E uma das etapas, né, desse projeto foi oferecer esse curso de agroecologia, onde tivemos o prazer aí de ter os parceiros Almanaterra, né, a Amanda e o Bruno. E hoje também espero que, acho que ainda estão entrando, né, alguns dos alunos, né, que participaram do curso. E a Amanda trouxe essa ideia aí de fazer essa live. E quero agradecer também em especial a presença aí do Fernando, né, e do Rodrigo, do Lucas Ciola, e onde o pouco que eu li a respeito de vocês irão nos proporcionar aí muito conhecimento aí com suas experiências, e só tenho a agradecer. Gratidão aí para vocês, para todo mundo. Aí eu passo a palavra para o Valeu, Lucas. querido. Sim, vamos dar início aí aos nossos super convidados, começando pelo Lucas. Com você, querido, a palavra é sua. Estão me ouvindo? Boa noite para todos. Satisfação enorme, sempre um prazer muito grande aí estar com a família Cultura Orgânica, a família Humana Terra, grande família agroecológica. Muito honrado aí de estar com vocês e estar somando aí nessa conversa com muitas pessoas ilustres também. Gratidão, gente. Bom, então, para falar sobre certificação, Amanda, você quer dar alguma contextualizada sobre o PEC e tal debate? Ou tipo, todo mundo não sabe nada de certificação? Ou pode adiantar um pouco? Então, aqui a gente está fazendo meio que uma mistura de públicos, né? Então, a gente tem... na verdade, não estou conseguindo reconhecer todo mundo, quem que é do Cultura Orgânica, quem que é aluno do curso, mas temos pessoas que são consumidoras de orgânicos e pessoas que pensam em, talvez, se tornarem produtoras, e o Rodrigo e o Fernando, que vão falar em seguida, que já são produtores e estão em processo de certificação. Então, eu acho que você falar um pouco da sua experiência, Lucas, até como facilitadora aí da logística, da articulação, do contato de produtor com consumidor, e como que a história da certificação entra no meio disso. Acho que o que todo mundo quer aqui é viabilizar os orgânicos, né? A certificação, às vezes, ajuda, às vezes é um empecilho, a gente não sabe direito, então... mais ou menos por aí. Não sei se eu ajudei ou se eu atrapalhei, mas estou tentando ajudar. Não, ajudou. Eu acho que eu vou pegar do zero mesmo, e aí depois posso tentar responder uma pergunta ou outra também. Bom, pessoal, é o seguinte, a certificação orgânica, ela é mais ou menos de 2007, eu não lembro o ano exato que ela entrou em vigor, a certificação atual, mas eu sei que a gente regulamentou ela no estado em 2009, que eu participei da regulamentação na comissão pró-orgânico, junto ao Ministério da Agricultura. Agora não dá espada. Você quer trocar de desenho? Isso daí tá chato para você? Um pouquinho. A gente tem, se a gente puder desligar o microfone, aí facilita, gente, obrigado. Aí, então, pessoal, em 2009 eu participei da regulamentação, né, e um momento de grande vitória para a agroecologia, que a gente conseguiu criar um modelo de certificação que não encarece tanto o produto. Um modelo de certificação que ficou muito mais barato do que se tinha antes, que era só a certificação por auditoria, né? Claro que sempre teve produtos agroecológicos na informalidade também, mas quem queria se profissionalizar com certificado tinha que pagar uma grana alta para as certificadoras, e essas certificadoras encareciam o produto, né? Elas tinham um custo técnico muito alto para fazer a certificação. O surgimento da certificação participativa, ela remonta uma briga, não vou falar uma briga, uma tensão histórica entre dois setores, que é o setor orgânico e o agroecológico.
Então, há muito tempo, né, nos anos 80, né, que começou os debates nos EBAs, os Encontros Brasileiros de Agronomia, começou a se debater qual que seria a forma de regularizar o alimento sem veneno. E aos poucos, né, e nessa interlocução entre agrônomos, agricultores, movimentos de agricultores, pastoral da terra, grupos de assistência técnica, cooperativas de assistência técnica, representantes do setor público, Embrapa, CAT, né? Nesse debate foi surgindo dois partidos, que um defendia que se mantivesse apenas a certificação por auditoria, que compreende a classe empresarial de orgânicos famosos que a gente vê aí no Pão de Açúcar, por exemplo, e de outro lado, o pessoal mais ligado aos movimentos sociais defendendo uma certificação que não encarecesse o produto. E aí, passou-se alguns anos, né, a questão foi entrando no mundo político e jurídico, né, foi se criando, o movimento orgânico foi ganhando corpo para poder se regulamentar, né, dentro da legislação brasileira. E depois de muita persistência dos pequenos agricultores, pessoal, a gente conseguiu implementar o SPG. Ele foi implementado, acho que eu descubro agora, 2009, acertei, porque ele foi implementado no ano que saiu a cartilhazinha clássica do Ziraldo, talvez vocês já tenham visto, dá para baixar na internet, está aqui, 2009, pessoal. Junto com essa cartilha, eles lançaram mais 4, eu só achei uma agora, e foi bom que eu achei a principal. Mecanismo de controle para a garantia de qualidade orgânica. Essa cartilha explica o passo a passo completo, interessantíssima, pessoal. O que é a certificação participativa? Alguém vai me informando quando faltar pouco tempo para mim conseguir sintetizar, por favor? Porque às vezes eu falo bastante, gente, vocês podem dar um tapa na orelha. Pode deixar, eu te aviso, mas você tem 7 minutos ainda, dá para falar. Tá, legal. Então, a certificação participativa é o seguinte, na impossibilidade de ter recursos para ter uma empresa visitando vários agricultores, fazendo análise laboratorial de cada pedaço de terra de cada pequeno agricultor, fazer análise laboratorial das plantas. É isso que encarece a certificação por auditoria, né? Que é as antigas certificadoras, a gente ainda tem o IBD, a ABD, o selo biodinâmico, são exemplos de certificadoras que ainda operam. A Corim é uma certificadora, é uma empresa que produz e certifica, né? Assim como o IBD confedera a Associação de Biodinâmica com outras organizações biodinâmicas. Eles têm um custo muito caro. Claro que é um campo para quê? Para se formar nichos de mercado, para se vender, fechar acordos com o Pão de Açúcar. Eles têm um nicho empresarial que já se estruturou e quer ficar ali no topo da cadeia, né? E é um pessoal que tem mais dinheiro, é um pessoal que era do agronegócio e migrou para o orgânico. Não julgo, eles são importantes para a luta contra os agrotóxicos hoje. Eu consumo, né, boa parte desses produtos ainda por auditoria também, sempre que eu posso, são um pouquinho mais caros, né? Mas eles têm seu papel também. Mas eles também jogam com interesses próprios, né? No âmbito dos movimentos sociais, né? Acho que até porque eles estão na base da pirâmide, eles defendem uma proposta mais coletiva, mais democrática, que todos consigam vender orgânico e tenham acesso à certificação se estiverem seguindo as regras, né? Então, a alternativa para toda essa análise laboratorial, todo esse interesse lucrativo das certificadoras, todas essas visitas técnicas, que aí o técnico da empresa fica viajando para lá e para cá, né? Eles resolveram adotar a certificação participativa, que é o quê? Eu posso explicá-la de várias maneiras, dependendo de qual elo do sistema eu começo, porque o sistema é todo radial, é um pouco complexo.
Mas como que funcionaria, né? Vamos pegar um grupo de agricultores que mora meio perto, já tem uma associação de agricultores, né? Muitos lugares que tem um mínimo de organização em agroecologia já tem uma associação de agricultores, que já é um grande passo, na verdade, né? Essa associação poderia se cadastrar no mapa para virar uma OCS, Organização de Controle Social. Essa é a organização-chave para o sistema participativo de garantia. Porque ela pode ser uma associação de agricultores, ela pode ser uma cooperativa, ela pode ser uma ONG. Eu acho que ela pode até ser um grupo informal, que não precisa necessariamente CNPJ, eu preciso conferir esse detalhe. Mas não tem muitas exigências o que é uma OCS, ela tem que ser o grupo dos agricultores, em parceria com os consumidores. Eu fico feliz que tem consumidor ouvindo aqui agora, porque o consumidor deve participar da OCS. E recomenda-se que tenha um técnico meio associado também, um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, ou alguém que tenha habilidade técnica para poder observar alguns detalhes da certificação. Junto com a certificação participativa, é importante que a gente, quanto movimento agroecológico, se responsabilize também em trazer mais cursos, né, informação técnica sobre o que é orgânico, o que não é orgânico. Né, o ideal para mim, né, nem sempre isso é possível, mas o ideal para mim é que a gente promova as oficinas de formação na norma técnica mesmo, né? Que isso também é uma coisa que hoje já está bem estabelecida, né? É um acordo nacional que conseguiu fazer, não, beleza, isso a gente aceita, isso a gente não aceita, né? E tem muita credibilidade, tem muito reconhecimento, tanto na agroecologia quanto no orgânico, né? Então, a OCS, ela é responsável por manter o registro da situação de cada agricultor e do mapeamento, da quantificação de quem produz o quê e vende para quem. Porque a gente conseguiu a liberdade de certificar sem muito dinheiro, mas a gente tem que entregar uma coisa em troca, que é muito importante, que é a rastreabilidade dos produtos. A gente tem que garantir que a gente rastreia qualquer problema que dê na nossa cadeia, a gente rastreia. Se vier um produto contaminado, se vier alguma coisa fora de ordem, a gente consegue descobrir de quem foi. É isso que o governo exige das organizações da sociedade civil que representam os agricultores. Uma vez estabelecido, os agricultores se juntam. Vamos fazer uma certificação? Vamos fazer uma OCS? Vamos. Eles pegam alguns papéis no site do CIS.org, do Ministério da Agricultura, Sistema Orgânico, preenchem aquelas fichas, né, de cadastro, tem que ter ata como se fosse uma associação, ela é quase uma associação, a OCS. Ela tem que ter ata, ela tem que ter conselho executivo e ela tem que ter 2 organizações, uma mais do corpo técnico, outra mais da comunidade de agricultor. Tudo é formado pelas comunidades de agricultor, assim, mas ela tem dois órgãos, né? Ela tem que entregar semestralmente os números para o Ministério da Agricultura, para o CIS.org, né? Tem que estar em dia com os documentos, com a atualização de cadastro. Então, tem uma carga burocráticazinha, mas que pode ser distribuída entre os grupos dos agricultores. E esses agricultores do grupo, eles têm que se visitar, lembrando de levar o papelzinho com a norma técnica, para ver se está todo mundo em conformidade com a lei de orgânico. Esse grupo OCS que se cadastrou, ele se responsabiliza por garantir que aquilo é orgânico. Ele assume toda a responsabilidade. E nessas visitas de pares, os agricultores, eles vão se ajudando também. Além da cultura de se autocertificar, o grupo se autocertifica, a gente promove uma troca de conhecimento entre eles, né? Depois da visita interna do grupo, que eles chamam visita de pares, tem a visita externa, que vem outro grupo de agricultores do CIS.org, que eles têm a responsabilidade, cada grupo tem a responsabilidade de visitar outro.
E aí, quando um outro grupo visita, uma vez por ano, eles conferem, eles podem escolher, às vezes, um agricultor só do grupo. O grupo pode ter 3 a 40 agricultores. As experiências no Brasil têm isso. Se eles visitam um agricultor, eles garantem que todos os 40 estão certificados. Se um tiver em conformidade, todos estão. Só que eles vão sortear no dia qual vai ser o visitado, né? Então, todos têm que estar sempre em dia com tudo, porque é o único jeito de se certificar nesse sistema, tanto na visita interna quanto na visita externa, né? E também eles estão sujeitos à fiscalização. A fiscalização pode sortear um agricultor, se um tiver errado, o grupo inteiro fica cancelado, né? Querido, vou ter que te avisar para você ir concluindo, mas pode falar mais um pouquinho. Tá bom. Olha, o Lucas estava falando muito bem aqui sobre o assunto, pode deixar ele falar mais um pouco, tá, pessoal? Então vai, vamos dar mais 5 minutos aí para o Lucas. Mas a gente quer ouvir vocês também, Nando. Todo mundo tem contribuições hoje. O interessante, né? Assim, a gente olha algumas coisas semelhantes também, né? Temos experiências interessantes de cooperativismo agrícola na Europa, na África. Estou montando a biblioteca de cooperativismo agrícola aqui, espero poder entregar alguma coisa assim para vocês. Mas a gente tem essa construção da rede de apoio, né, e da cadeia de confiança, que estão ligados ainda aos povos da terra, né? Na cidade que a gente começou a se enganar mais, enganar uns aos outros, né? Chegar com as coisas mais individualistas, né? Urbana. Na Venezuela, eles têm a metodologia de assistência técnica para os agricultores melhorarem a produção. O governo tem que dar assistência técnica. Para isso existe a Embrapa, para isso existe a CAT, para isso existe o ITESP. Então, como eles não estão sem recurso na Venezuela por conta do embargo, eles fazem a metodologia agricultor-agricultor. Eles apenas promovem a logística dos próprios agricultores se visitarem e trocarem experiências entre eles. Então, vamos ver como você resolveu essa praga. Pô, essa aqui eu resolvi com chá de pimenta. Nossa, pô, que legal. Aí um já aprende um com o outro, né? E eles vão se autocapacitando, né? Apenas aproveitando um recurso do conhecimento que tem cada um na experiência de vida, né? Então, isso é legal do sistema participativo, porque ele traz essa cultura da confiança, né? Isso é uma vitória para o movimento agroecológico. Ele é um pouquinho chato, a parte burocrática, mas é importante que as pessoas que curtem essa parte burocrática se disponham a ajudar também nossos agricultores. A gente tem agricultores, alguns são analfabetos, têm um conhecimento enorme sobre a vida, sobre as estrelas, sobre a terra, mas muitas vezes tem dificuldade com burocracia, com o mundo digital, né? Então, isso é uma coisa que a gente, enquanto consumidor, pode compor as OCS, né? Acho legal também as experiências em São Roque, que tem a galera neo-rural, que herdou a fazenda do pai, né, do tio, e aí foi produzir agricultura lá e começou a ajudar os pequenos agricultores do entorno, que estavam numa situação mais difícil, justamente nesse sentido de certificar, de formar OCS, de levar as oficinas para lá, né? Teve uma galera em São Roque que fez isso. Então, São Roque não, Jundiaí. Então, assim, tem várias formas de apoiar esse movimento, né? Esse comprar orgânico também é uma forma também, né? Quem consegue pelo menos uma saladinha, né? Uma vez por mês comprar orgânico já é um detox. Muito obrigado, gente. Ficou disponível aí se quiser mandar pergunta por texto ou por e-mail também, tá bom? Vou ver se acho um material aqui para mandar para vocês também. Valeu, querido, gratidão. Bom, você vai ter que sair Ciola, às 8 só mesmo concluindo, ou não? você pode mandar no grupo da Cultura Orgânica o material que você tem. Também, se tiver link das cartilhas e tal, na hora que você tiver um tempo, tá?
Beleza. Então, eu ia perguntar se você vai precisar sair às 8 mesmo, Lucas? Ou você conseguiu ficar mais um pouco? Consegui. Acho que Aê! vou segurar com você. Vai até que horas? Geralmente até umas 8h30, mas só de saber que a gente não está com tanta Geralmente pressa passa já um dá uma pouco de aliviada. 8h30, 8h40, por aí. Mas Tá, aí acho a que hora vai que dar você sentir de sair, Se você precisar, você sai, fica à vontade. Bom, então quero passar a palavra agora para o Rodrigo e para o Fernando, não sei quem vai falar primeiro, mas que são produtores, empreendedores no Folhas Orgânicos, que eu tenho a honra de ser consumidora semanal do Folhas e de ser vizinha deles, eu e o Bruno, né? Que eles estão aqui na nossa cidade, São Lourenço da Serra. Então, muito grata pela participação e a gente vai poder ouvir um pouquinho agora dos agricultores e produtores, como é que estão engendrando essa história aí, vivendo na pele essa história de certificação. Vai lá, Rodrigão, pode começar. Boa noite a todos. Todo mundo ouvindo? Então, um pouquinho da experiência nossa em questão da certificação. A certificação, ela acaba abrindo um caminho a mais de venda, você escoar o seu produto, mas em certos pontos acaba dificultando outros lados. Questão de curso, inviabiliza depois que você tem a certificação, o Senar já não abre a proposta de ter curso na propriedade, o selo, a certificação é mais uma garantia para o consumidor, que acaba sendo joia, mas muitas realidades não é só o selo que diz que você é produtor orgânico. No meu ponto de vista, é mais conhecendo mesmo o produtor, quem produz, como é feito o sistema todo, para você ter a garantia que você realmente está comprando orgânico, que tem muito gato nesse meio. Então, é joia a certificação. E, igual ele explicou aí da certificação, essas participativas, OCS, geralmente, dependendo do tamanho da área que você dispõe, você não se enquadra, não consegue entrar no modelo para facilitar o custo, aí você é obrigado a partir pela certificação individual, que acaba sendo mais caro, eleva o preço do produto, mas é o caminho. Então, questão da certificação tem os pontos positivos e os negativos. Mas vamos que vamos, e é isso aí. É isso aí, Rodrigão. Complementando, eu e o Rodrigo, a gente é sócio do Folhas Orgânicos, né? A gente já está nessa batalha aí, indo para o 2º ano, né, Rodrigão? Isso aí, tamo junto. E agora a gente está conseguindo viabilizar a nossa certificação. Essa parte de certificação é mesmo delicada, porque realmente já tem uma parte meio estruturada de um mercado em que a gente fica meio que quase obrigado a ir para a certificação por auditoria, que é a mais cara, certo? Se você quiser uma certificação individual. A gente foi buscar antes a OCS, como o Lucas falou, porém, acho que houve não sei se foi uma precipitação ou na pressa de tentar ter uma alternativa contra a certificação por auditoria dessas grandes certificadoras, uma via mais barata, acabaram engessando um pouco. Então, se a pessoa tiver qualquer outro tipo de empresa, ela não se encaixa na OCS. Se a pessoa tiver uma propriedade um pouco maior, também não se encaixa. E tem também a parte de venda anual que ela pode ter.
também tem que ser limitada para ela se encaixar nisso. Então, até a gente estava em reunião com o pessoal do Ministério da Agricultura, que eles estão pensando em modificar um pouco e lacear essas margens para que mais produtores possam se enquadrar por OCS e não pela auditoria, né? Agora, o que o Rodrigo falou acho que é o real mesmo. Não é só uma certificação que dá a garantia de que o produto é orgânico. A gente pode ver que na maioria das feiras de São Paulo não são produtores que estão lá, são intermediários. Eles compram de distribuidores e passam a revender nessas feiras de orgânicos. Então, o conselho que a gente pode dar sempre para as pessoas que perguntam para a gente, poxa, mas como a gente pode ter certeza que o produto é orgânico? Lógico que no sabor você já consegue identificar, né? Isso é ótimo para todos nós produtores, tanto para os consumidores, mas eu acho que a gente tem que fortalecer o produtor próximo da gente ou que a gente conheça. Vá conhecer um produtor, veja como que é o trabalho e, lógico, se estiver próximo de você, melhor, né? Mais fácil. Acho que a gente tem que ir fortalecendo uma rede e assim a gente vai ganhando força para poder desenvolver cada vez mais o orgânico no país. Ai, muito, muito legal, gente. Eu queria pedir para vocês contarem, falarem um pouquinho do Folhas, quando que começou, enfim, como foi decidir isso e há quanto tempo que está rolando e, enfim, que momento que vocês estão agora da produção e do empreendimento. Rodrigão, inicia e eu concluo. Então, o início do nosso trabalho começou no início da pandemia. Quando começou a pandemia, eu já produzia para a CSA de Itapecerica da Serra, e encontrei o Fernando, ele tinha interesse em ser produtor de orgânico, e eu estava já no caminho. Juntamos o útil com o agradável e iniciamos o Folhas Orgânico, que estamos até hoje. Hoje estamos com a produção semanal, fazemos feira, CSA, entrega em mercado, Sexta São Paulo, está tudo encaminhado bem. E vai começar os cursos do Senar na propriedade, mais capacitação para nós e para os colaboradores e os novos produtores que estão buscando conhecimento e querendo iniciar na sua propriedade. Então, vai ter curso de tomate orgânico, morango. O Brunão está lá com nós participando também. E é isso. Agora vou deixar o resto para o Fernando aí. É isso. O Rodrigo já vem nessa batalha há alguns anos, né, de produtor. E eu já busco limpar minha alimentação há muitos anos e resolvi começar a produzir para mim e para minha família. E quando eu estava iniciando, eu e o Rodrigo, a gente se reencontrou, porque a gente já se conhece de infância, e foi o que ele disse, a gente juntou a fome com a vontade de comer. E iniciamos esse projeto. A CSA, o Folhas Orgânicos, a gente realmente é um divisor de águas para a minha vida, e eu acho que para o Rodrigo também, porque a gente quer levar para o máximo de pessoas possíveis o que a gente produz para a gente. Alimento de verdade, alimento feito com respeito e com qualidade, né? Então, é mais do que isso, né? A gente não quer só levar esse alimento para as pessoas, porque eu acho que quando você começa a ter esse tipo de pensamento, é aquela pedrinha no lago que você joga e vai criando uma marolinha, e aí pode se tornar um tsunami no outro lado. É isso que a gente quer fazer. Como o Rodrigo disse, a gente está iniciando mês que vem 2 cursos pelo Senar, um de morango orgânico e um de tomate orgânico. A gente quer fomentar
a produção de orgânico na região, né? Então, a gente não quer só que as pessoas comam orgânico, mas a gente quer que elas produzam orgânico. A gente também, o Rodrigo esqueceu de falar que a gente também já está vendendo para colégio, e a nossa próxima etapa é ter excursões de escolas, assim como o Bruno e a Amanda fazem. A gente quer também poder recebê-los e reconectar as pessoas com o alimento, elas saberem o que é realmente um alimento, plantar, colher, levar para casa, criar um consumidor consciente. E eu acho que a gente tem muito, muito mais planos, mas se a gente conseguir só isso, já estaremos realizados. Eu acho que a gente já vai ter conseguido deixar uma pegada nessa estrada, né, que a gente está. E estamos iniciando, a gente estamos indo para o segundo ano. Estamos iniciando um ano de operação comercial e 2 anos de tudo que tem que ser feito, porque é trabalho, é trabalho. Mas a gente gosta. Quando a gente faz o que gosta, não é trabalho, né? Maravilha, gente. Eu vou falar aqui como consumidora, o Folhas veio sanar uma questão que a gente tinha já há anos aqui em São Lourenço, que a gente tenta produzir algumas coisas aqui no sítio, mas como estamos dedicados a 1000 coisas ao mesmo tempo, não conseguimos produzir muito. E a gente tentava consumir localmente. Faz 8 anos que a gente está aqui. E só agora que a gente está conseguindo consumir, porque os produtores aqui da região que eu conectei, desde que eu cheguei aqui, que a gente conectou, estavam com as suas produções todas comprometidas para grandes consumidores, né? Aquela lei que tem com as prefeituras de mandar para as creches ou mandava direto para o mercado, o que é muito bom saber que o produtor estava conseguindo vender, mas o pequeno consumidor aqui não conseguia consumir. E agora, desde que a gente conheceu o Rodrigo, na verdade, a gente conheceu o Rodrigo faz tempo, acho que reaproximou do Rodrigo agora, né? Conheceu o Fernando e estamos conseguindo comprar diretamente dos produtores, o que a gente fica feliz e complementando algumas coisas que a gente consegue produzir aqui, né? Eu gostaria de pedir para que vocês, Fernando e Rodrigo, pudessem contar um pouco assim qual é a demanda de trabalho de vocês, porque muitos que estão ali em Rio Grande da Serra percebi que já tem uma certa iniciativa de produção, querem ampliar, né, querem fazer um turismo de base comunitária também para que as pessoas possam conhecer essa forma de produzir, né, de forma mais natural, tal, mais agroecológica, né? E aí, essa dinâmica, né? Quantos funcionários tem aí trabalhando com vocês para que vocês consigam, né, fornecer alimento assim para tantas pessoas? Qual é o tamanho da propriedade? É algo muito grande ou é pequeno? Como funciona essa dinâmica, né? Porque foi bem interessante, assim, quando o Rodrigo trouxe para mim que, olha, ficamos 1 ano fechado e, ó, plantando todo dia, de noite, não tinha domingo, né? Então, pode contar um pouquinho, né? Como foi essa história até chegar nesse pé de posso vender para todo mundo e ainda estou comendo em casa? Vai lá, Rodrigão. Então, essa dinâmica aí é através das nossas mãozinhas aqui, eu, o Fernando e o Fred, somos em 3. Nós ficamos 1 ano e meio sem final de semana, de domingo a domingo. Essa é um pouquinho da nossa história. A nossa região é difícil de mão de obra, nessa área principalmente. Não tem muita capacitação, pouca gente se interessa, que tem aquela um pouco da relação que o campo não gera muita renda, tem que ser na cidade, tem que estudar para ir para a cidade, então estamos carentes. Agora que o pessoal está abrindo um pouco o olho que a necessidade precisa produzir alimento com qualidade, então muitos estão se interessando e voltando a procurar capacitação e para ter mão de obra, que é o que nós precisamos. Estamos lá hoje, eu, Fernando
o Fred, mais um colaborador, o Rogério, nosso braço direito lá, hoje. Braço E direito, esquerdo, tudo, né? iniciou isso. Iniciando o Sérgio e o Rafael, que começou aí há 2 semanas, mas desse tempo para trás, tudo por nossas mãos. Tudo foi feito lá até hoje, foi por nós. Aí o Fernando conclui aí, se eu esqueci de alguma coisa. Resumindo, é bem isso daí, Rodrigão. Nós 3 que fizemos tudo de início, foi muito trabalho, mas é aquilo. Voltamos a falar. Eu acho que tem um gráfico, que é o Ikigai, que é oriental, que ele fala sobre isso, né? Quando você consegue juntar o amor que você tem sobre alguma coisa com o ofício, com o retorno financeiro e com a mudança que você pode fazer no mundo, quando você consegue juntar tudo isso numa coisa só, aí você tem esse Ikigai. E é isso que nós temos lá, tá? Isso é muito nítido entre nós 3. Os colaboradores até tem um pouco de dificuldade de a gente conseguir também colaborador, é falta técnica, é falta de vontade na região, porque como o Rodrigo disse, eu acho que agora está tendo esse resgate do campo, as pessoas saindo da cidade, se reconectando, entendendo? Eu acho que o orgânico é uma porta monstro, é um portal, não é uma porta. É um portal para isso, para as pessoas entenderem o que realmente importa e parar com essa relação ainda arcaica, extrativista do produtor rural, do produtor do alimento com o consumidor final. Então, eu acho que o orgânico está vindo para dar uma mudada nisso e valorizar mesmo o produtor e principalmente o alimento, porque a gente sabe que ainda grandes players do mercado de orgânico ainda dá aquela apertada no agricultor, sabe, para tentar pegar um pouquinho mais. É a lei do mercado, infelizmente. E não é sempre que o produtor está apto a negociar, a poder, né, bater o pé e segurar. Então, o orgânico está vindo para mudar. E a gente lá, foi muito trabalho mesmo, como está voltando o Ikigai, a gente faz o que gosta, então a gente faz com paixão, muito amor mesmo. E tá aí, o resultado está vindo. Hoje a gente já estamos conseguindo 2 colaboradores agora que têm esse mesmo pensamento da gente, tanto que já passaram, olha, muitas pessoas lá nesse período, e a gente sempre, uma das primeiras perguntas que a gente sempre fez você gosta disso? Se você não gostar de trabalhar no campo, se você não tiver paixão nisso que está fazendo, você não vai conseguir ficar aqui pelo dinheiro. Não adianta, você vai sair. Então, se você gostar disso, vem com a gente que a gente vai crescer. E agora chegaram 2. O Rogério cara, uma pessoa excepcional, excepcional. Inclusive, quem quiser que está aqui na live, a gente pode marcar visita lá, plantação, vocês entenderem, a gente poder explicar lá, que é mais vivo, né? E agora a gente conseguiu mais 2 e acho que estamos acertando em mais 2 pessoas. Então, realmente, esse ano a gente vai poder desenvolver muito mais esse projeto que a gente tem. Acho que é por aí. Muito bom, gente, lindo. Quer falar? Lucas. Peraí, que o Bruno tá cheio de pergunta, mas eu só queria ver se Por favor. Não, se mais alguém que está aqui com a gente tem alguma pergunta, gostaria de comentar alguma coisa. Posso comentar? Sim, Alex? Você Oi. que falou, querido? Oi. Manda ver. Então, acho que essa pergunta é para o Bruno, quer dizer, para o Bruno não, para o Fernando, para o Rodrigo e para o Lucas, né? Que eles falaram bastante aí no caso da OCS, né? E um dos objetivos, né, que foi contemplado nesse projeto aqui em Rio Grande da Serra é incentivar a geração de uma renda extra, né? E aqui a gente sabe que os pequenos produtores, né, familiares,
eles às vezes têm produtos agregados, né? A minha dúvida a certificação que envolve a OCS, ela serve para produtos agregados, né? Como, por exemplo, uma geleia, ou ela se refere a apenas produtos in natura? Vocês me ouviram? Lucas, cadê o Lucas vai responder essa? Acho que ele... Vocês Cara, quiserem eu vi que falar é mestre primeiro? nisso daí. Não, por favor, manda bala. Massa. Queria comentar brevemente, né, a fala desses agricultores lindos, estão de parabéns aí. É sempre remar contra a corrente, né? Plantar orgânico, seja no participativo, seja na auditoria, sempre remar contra a corrente. O mercado está todo organizado para usar veneno. Para você ter uma ideia, a gente tem programas de financiamento do governo para agricultor, para emprestar crédito rural a baixos juros para o agricultor, e o que eles pedem em troca é comprovante de que comprou veneno, para mostrar que está usando recurso em produção agrícola, né? Então, tudo favorece, né, a usar veneno. Achei interessante que vocês falaram, porque remonta uma briga que eu vi quando eu estava saindo da comissão para orgânico, eu saí em 2011, que estava começando uma briga porque as grandes certificadoras por auditoria estavam querendo virar SPG, porque viram que era uma certificação mais barata, pô, eu posso botar o selo de uma forma muito mais barata, eles estavam adaptando o parque industrial deles para poder virar SPG também, as grandes, né, as exportadoras, né? E então essa regra eu não sabia dela, né? Eu fiquei um pouco por fora. Eu estou retomando agora, estou participando da OCS de Cajamar, né? Estou no corpo técnico deles. Agora, não sabia desse detalhe, não. E que bom que o Ministério da Agricultura está topando conversar, né? Para equalizar, né? Talvez quando essa regra vier. Olha, no caso, até me surpreendeu, tá? Como o canal estava aberto e eles estavam prontos lá e solícitos para nos atender, falar, tirar todas as dúvidas, foi impressionante. Eu não imaginei que eles tivessem... E eles falaram que assim, quando precisar, tá? Legal. Uma outra coisa que tem na OCS, que segura um pouco, é para quem você pode vender com esse selo valendo. Ele também só deixa, se eu não me engano, é para mercado e para consumidor final. Se eu quiser fazer uma feira em São Paulo, não vale. Se eu quiser vender no Instituto Chão, eu acho que também não vale. Então, assim, ele acaba restringindo para quem você pode apresentar o seu produto. A primeira categoria é venda direta, Nando. A venda direta não pode pôr em feira, a não ser que o próprio agricultor esteja na feira, né? Não, segunda... mas aí, eu acho que... desculpa se me informaram errado, mas me informaram que essa OCS não poderia estar expondo em feira orgânica. Poderia estar expondo em feira normal. Mas foi o que me passaram. Com certeza você sabe mais. Não, se você completa... É porque tem uma situação intermediária da venda direta. Eu devia ter dado uma olhada nisso, é importante também. Tem um modelo para venda direta que ele é até um pouco mais simples do que esse que eu falei. Só que eles são favorecidos, né, pela presença de OCS, né? Eles podem ser registrados em OCS ou podem registrar direto, mas é extremamente limitado mesmo a venda deles. Agora, eu acho, pelo que eu sei, vou ver se teve alguma mudança, mas a grande briga era substituir a certificação por auditoria, né? E se não pudesse passar para revendedor, ela não ia substituir a por auditoria. Eu vou conferir a atualização da lei, acho importante mesmo dar uma olhada, porque estava... Essas coisas começam uma coisa nova, sempre fica nebuloso o que significa para cada um, né?
Mas acho legal também partilhar a experiência com auditorias, porque isso deve ter forçado também as certificadoras por auditoria a se moralizarem um pouco, e talvez tenha certificadoras por auditoria que sejam mais humanizadas, né, que a gente pode buscar ajudar a construir elas também, né. Na verdade, toda a cadeia orgânica, ela se autolegitima, na medida que tantas auditorias têm acordo com a norma técnica, quanto as OCS têm acordo com a norma técnica, a gente já forma uma fileira junto, né, para proteger os alimentos do veneno, né? Então, a Sem gente tem que dúvida. se enxergar como rede mesmo, né? Ainda tem umas intrigas, eu já presenciei essa briga entre orgânicos e agroecológicos na CPORG, mas a gente tem que se esforçar por criar uma cadeia cooperativa, né, com essas duas partes também. Sem dúvida. Respondendo à pergunta, os produtos beneficiados também, né? Os produtos beneficiados, né? Assim, a gente tem um plano que a Embrapa criou, que foi genial, que é o passo a passo para a profissionalização do agricultor orgânico, que vai isso, desde o autoconsumo, passando pela venda direta, passando pela certificação participativa, até a certificação por auditoria, porque para exportação, por exemplo, qualquer um precisaria de certificação por auditoria, né? A gente vai lidar com selos internacionais, né? Então, dentro dessa progressão, se a gente tenta pular parte nessa progressão, às vezes dá problema, né? A gente tem esse entrave que os meninos muito bem colocaram, que é um sistema muito mais favorável quando você tem grupos maiores de agricultores, né? E eu sinto que isso também foi uma das dificuldades, né? Talvez no Rio Grande da Serra esteja um pouco isolados das outras redes também, porque quando a gente vai fazendo, né? Por exemplo, isso prospera onde? Em assentamento de reforma agrária, em comunidades quilombolas, que você arrebanha 40 agricultores de uma vez, né, em lugares que já tem uma associação, já tem uma cooperativa que congrega, né? Então, a OCS, ela foi um pouco feita olhando, né, para movimentos sociais, comunidades tradicionais, comunidades indígenas, né? Também temos experiências na Amazônia. Então, ela tem um pouco esse vício, e às vezes a gente pega um agricultor orgânico mais isolado, ele tem dificuldade de fazer esse processo que é em rede, né? Esse é um dos problemas mesmo a ser superado, né? A gente tinha que criar uma estrutura para agregar quem está isolado também, né? Não sei, se vocês quiserem complementar depois, ou até corrigir aí se eu falar alguma coisa que não funciona aí na realidade de vocês, né? Sobre os processados, a certificação, no caso da venda direta, por exemplo, é muito complexo se certificar um beneficiado. Então, o beneficiado ele surge ao longo dessa cadeia progressiva que o agricultor vai se estruturando, né? Por exemplo, nessa cadeia, o agricultor, antes de vender na feira de orgânico, ele tem que vender na feira comum. Isso é muito difícil ele entrar numa feira de orgânico se ele não passar por uma feira comum antes. É um momento que ele vai aprender processos de contabilidade, é um momento que ele vai aprender a mexer com embalagem, é um momento que vai acontecer vários processos de profissionalização fundamentais, né? Então, a gente recomenda que entre o período da venda direta e a entrada na OCS, ele experimente vender numa feira comum, né? Ele saia da venda direta, que é vender no carrinho de mão, que é vender na porta de casa, e vai vender na feira comum. Então, quando o agricultor chega no ponto de beneficiar um produto, né, ele já está num período mais intermediário, né? E é bom que esteja também, né, para não comer etapa e se machucar lá na frente. Porque tem processos de asepsia de embalagem, né? Tem processos de conservação, datação de validade, né? A gente acompanhou várias formações com as agricultoras da rama para pegar esses processos, onde dá para usar o bicarbonato, onde dá para usar o vinagre, qual data vai colocar na embalagem. Então, respeitar as normas técnicas do beneficiado, né, tem alguns detalhes a mais a ser seguidos. Não é nada impossível, mas tem que observar isso, né?
por exemplo, produto que se higieniza a embalagem, né? Porque a gente tirou os agrotóxicos, aí vai usar qualquer produto para desinfetar, né, as embalagens, né? Então, tem alguns critérios ali para tudo, né? Tem critérios, por exemplo, a gente não pode cruzar um estoque, no mesmo estoque, lotes de alimento orgânico e lotes de alimento comum, né? Então, a lei orgânica, ela pega o processo do escoamento também, né? Tudo isso tem que ser observado. Os beneficiados, eles, para serem orgânicos, eles não precisam ser 100% dos ingredientes. A gente está aqui na cartilha do Ziraldo, explica um pouco isso, né? Então, o que que acontece? Eu acho que é uma coisa de... vamos ver aqui. Se você tem até 5% de produtos não orgânicos, você pode vender o beneficiado com o selo de orgânico. Se você tem até 70% de produtos orgânicos e 30% de produtos não orgânicos, você pode vender na embalagem produtos com ingredientes orgânicos, mas não com o selo. Se você tiver mais produto não orgânico, aí você não pode nem pôr nada, né? Então, uma das coisas que a gente faz, né, que eu também sou sensível com as dificuldades que os nossos amigos aqui tiveram com a certificação, a gente criou um mercado que é produtos da transição hoje, né? Hoje eu coordeno o galpão agroecológico da Frente Alimenta, e lá a gente vende produtos da transição, né? É uma plataforma de doação que a gente montou aqui no Butantã, e aí terça, sexta e sábado rola uma feirinha de orgânico. E aí quinta e quarta, vários outros movimentos usam nosso espaço para montar cesta, para distribuir doação, né? É um hub coletivo, um escritório coletivo de freteiros e alimentos. Então, a gente vende produtos que não têm certificação ali, a gente classifica como da transição. Quem é do movimento sabe o que é produto da transição. A gente não pode chamar eles de orgânico. Travou o Lucas? Parece que travou. Alguém quer dar... Pena. Ah, voltou. Voltou. Ah, voltou. Aê. Então, a gente, na agroecologia, a gente está criando uma prateleira de produtos da transição para ajudar esse pessoal que faz 50% orgânico do beneficiado, a gente vende na prateleira da transição. O pessoal que já largou o veneno há 2 anos, falta mais 1 ano para eles poderem botar o selo. A gente vende na prateleira da transição para dar uma força para eles, né? Então, essa é uma estratégia que tem sido usada também. Bem, Lucas, Maravilha. põe o endereço aí do galpão para nós. Exato, e seu contato. E se tiver um link também. Eu acho que tinha alguém mais. Tinha alguma alguém com a pergunta? mão Acho que alguém levantada. Tinha alguém que levantou a mão. Marcos, ainda quer perguntar, Marcos? Não. O Lucas acabou de responder essa questão que eu ia perguntar, porque ele começou a fazer toda uma explanação a respeito da própria OCS, e o Alex havia perguntado exatamente a questão dos processados. Então, ele na sequência, já colocou. Então, eu agradeço, já está contemplada a minha pergunta mesmo. Muito obrigado, viu? Ok, Marcos. Então, temos mais alguém aí querendo perguntar? Não, eu só queria assim, um esclarecimento, porque, pelo que eu entendi, pelo que eu deduzia, e essa certificação que visa, pelo que eu percebi também e entendi, um controle de qualidade, né?
ela meio que restringe o campo de ação desses pequenos agricultores, não é isso? Infelizmente infelizmente é. Uma Mas é uma solução. uma coisa mas custa a outra, né? Exatamente. Eu acho que assim, a gente tem que pensar em algo que está evoluindo. Então, no momento, ela restringe. E foi criada de uma maneira pensando num foco. Agora, como está tomando uma outra proporção, estão querendo mudar. E eu acho que é positivo do jeito que está, já consegue ajudar muita gente e vai mudar e vai ajudar mais. Eu acho que é esse pensamento que a gente tem que ter. Mas essa coisa da transição que o Luca falou, eu não entendi bem isso. É um produto quase orgânico? Como é que é isso? Exatamente. É um produto irregular. Ele poderia ser vendido como um produto normal, né? É um ponto cego na lei, na verdade. Ele poderia ser vendido como um produto normal, só que não como um produto orgânico. Então, quando a gente está num lugar que se vende orgânico, a gente tem que discriminar produto da transição, porque ele é um quase orgânico, ele ainda não é oficial, reconhecido pelo governo, né? E a lei proíbe a gente de chamar ele de orgânico só, né? Então, a gente pode vender ele como fosse um produto comum, e aí agrega valor, fala que é da transição, né? Mas ele é bem aceito, assim, pelo pessoal compra e tal, tem boa aceitação. Isso funciona em nichos muito específicos, né? Então, é uma coisa importante, né, para quem está pensando em virar produtor. Muita gente foi, quero plantar, foi para a roça e ficou plantando, pensando só no plantio. Tem que pensar onde vai escoar também. Tem que pensar já no mercado que você vai vender, né? As cooperativas agrícolas se constroem junto com as cooperativas de consumo. A gente tem que conscientizar o povo, né? Como esse é um produto escasso no mercado e tem toda uma pressão para que ele desapareça, a gente tem que fazer meio como fez o clube do vinil lá na Europa, porque estava acabando, estava fechando as fábricas de vinil. Já ouviu essa história? Aí o pessoal falou, olha, se ele parar de comprar vinil, não vai ter mais vinil daqui a pouco. Aí eles falaram, não, vamos cada um comprar um vinil por mês, porque isso viabiliza a fábrica continuar funcionando. Juntou 5.000 pessoas, sabe? Aí começou, aí eles conseguiram falar, não vamos ficar só de iPhone, vamos garantir, só de iPod, né? Foi uma revolta contra o iPod que surgiu isso, né? Então, o produto da transição a gente só escoa na galera que já é meio sintonizada do movimento, pessoal das hortas comunitárias aqui de São Paulo, pessoal ambientalista, família vegetariana, família vegana, família antroposófica, né? A gente pega um público universitário, porque estamos perto da USP, aos poucos estamos entrando nas comunidades mais vulneráveis aqui do entorno. Né? A gente está na proposta de fazer o orgânico mais barato, né, de São Paulo. Tá difícil. Porque mas fora disso, para o cidadão comum, até explicar o que é transição, ele já desistiu de comprar, né? Tipo... É verdade. Obrigado. Mas quem está no ramo, né, como o Lucas disse, famílias que já estão acostumadas, sabem que você não vai comprar tudo 100% orgânico. Então, tem, por exemplo, vendas de delivery aí também, de alimentação, você vê nos menus, assim, 80% de ingredientes orgânicos. Então, não está dizendo que é orgânico, mas eu uso... no produto que eu estou vendendo aqui, né, produto pronto, congelado, 80% eu consigo colocar de produtos orgânicos. Então, quem está nesse ramo, ele valoriza bastante isso, né? Essa transição, tudo isso, porque não é possível você estar sempre comprando tudo 100% orgânico, mesmo que você quisesse pagar mais caro, porque nem existe, né? Então...
É uma coisa assim, né? E Sérgio, fala. é verdade, complementando isso que você está falando, às vezes a gente tem dificuldade para arrumar semente orgânica. Tanto que a legislação permite você usar semente convencional ou mudas convencionais se você não conseguir a orgânica. Por uma dificuldade mesmo de você achar, ter. Pois é. E também é um campo que fica aberto aí para os construtores de viveiros que estão ficando experientes aí de produzirem sementes orgânicas também, né? Sem dúvida. Beleza, Vu? Conta para nós. Então, eu sou só a consumidora menorzinha da ponta, tá? Mas eu queria deixar, assim, um desabafo, tá? Porque, assim, nos anos 90, no final dos anos 90, eu tinha acesso muito à comunidade do Yamagishi, então a gente pegava as coisas lá na Natal, né? Até a primeira década do primeiro milênio, tudo bem, comia. Aí começou a aparecer essa história que tinha que ter certificação, né? E eu não sei nem como é que eles estão agora, porque vinha direto, ficava numa vendinha, e a gente ia lá na Leôncio de Carvalho e pegava. Tudo bem, aí começou. Aí eu fui usar os produtos do Pão de Açúcar, isso é um desabafo. Para mim, não adianta ter certificação, coisa nenhuma. Eu não compro nada com selo, porque já experimentei, não tem sabor de nada, é tudo mentira e nunca estraga. Entendeu? Então, o que eu uso? O meu faro de animal. Se está podre, eu compro. Está quase podre. Metade está podre, metade está bom, eu compro, porque aí eu uso a metade que está boa. Não, é um desabafo, tá? Eu moro em Arujá, infelizmente não dá para ir lá no galpão toda hora. Eu vejo o esforço que vocês estão fazendo para tudo isso, mas eu tenho a impressão que a gente caiu na mesma armadilha que caiu a medicina e tudo o resto. Tem que ter envelopinho, tem que ter o selinho de tal corzinha, de tal formatinho, de tal coisinha, e o consumidor quer o selinho, tal, lá. Tudo errado para mim, desculpa. Eu acho que a gente tem que ir lá para trás, como o Lucas acho que falou, que agora apareceu uma banquinha ali de Arujá, que apareceu uma banquinha, não, está muito bonito, tá um celofane e escrito a máquina orgânico, tá? Eu tenho que ir lá olhar, não fui ainda, quase não parei aqui em casa, mas assim, eu tenho que ir lá olhar, ou conversar e ver se está precisando de alguma dificuldade e tentar ir lá ver o que a gente pode fazer para ajudar. Eu olhei agora o site de vocês, eu se tivesse visto, nem ia comprar, está bonitinho demais já para mim. Desculpa, mas está lá o couve-flor tão bonitinha que eu já ia ficar desconfiada. Eu falei, essa eu nem vou provar. EcoCert, vinhos, um monte de coisa, tudo com um monte de embalagens que, de verdade, não tem comida lá dentro. Eu sou médica, tá? Eu apurei meus paladares, eu acho que de alguma forma. Então, eu acho que para a gente que é consumidor, não é para ir atrás de selo, é para ir atrás de quem planta, não tem jeito. Tem que ir lá ver do que os animais apontam. Está ficando podre, deve servir. Não está podre, Deus me livre, tem uva que dura 3 semanas, sabe? E é chamada orgânica, está com selo. Corim, eu tenho medo. Sinto muito, Lucas. Eu tenho pavor da corim, tá? Dos ovos da corim. Eu abro, cheiro, vejo, porque não tem plástico. Ovo desse tamanho, que galinha que põe um ovo desse tamanho? Dá licença, né? Que cloaca que dá um ovo desse tamanho? Então, para mim, como consumidora final, eu não uso selo, não uso nada. Eu uso que nem bicho. Está estragando, deve ser bom, porque um bicho olhou para mim, o bicho é meu certificador. Tá, mas é verdade, eu vou lá e fico. Então, é uma dureza. Então, a gente tem que mudar a cultura do povo. Não tem que ir atrás da certificação. A gente tem que começar a ter voto de confiança, conhecer, mostrar, ó, essa é a fazenda que você está comprando, mostrar os agricultores, a fotografia no site de vocês, mostrar quem está plantando. É só nós 3, ó. Nós 3 de jardineira aqui com a luva. Sabe? Eu acho que tem que ser assim, na minha opinião, porque eu que já estou pesquisando isso há um tempo, não confio em nada disso. Pode vir com o selo que for. Pão de açúcar, sinto muito. Sinto muito. Aquela comida não é orgânica. Ela pode ser agroamiguinha, agroecológica, agro tudo, menos orgânica. E a legislação que vocês mostraram, por que um cara que tem um pouco não pode ajudar o que tem pouco, que tem menos ainda? Quer dizer que você tem um negocinho a mais, você não pode ajudar? Isso é um absurdo. É a teoria do Adam Smith, ó, se comam, se matem, tá, o mais forte que vença. Eu fico assim revoltada, porque eu vejo que a gente está indo para o mesmo caminho que foi a medicina, que é elitizar cada vez mais, piorar para tudo mais, os coitados, e a gente caindo nessa armadilha de querer ficar
seguindo na regra dele, na cartilha deles. Que nada, nós temos que mudar toda a lei. Vai comprar na banquinha assim, ó, tô aqui, você quer comprar, compra, não quer, sabe? E o consumidor tem que mudar a sua ideia, sabe? Não tem que ficar querendo selinho, dananá, porque aí é o cara que faz o selinho, que ganha o plastiquinho, que a gente não sabe onde recicla aquele monte de bandeja, um monte de alumínio, sabe? É uma roda de coisa que, para o consumidor final que quer uma coisa séria, você tem que fazer buraco no jardim, né, Bruno? Com a sua própria cenourinha para comer, que é o que eu estou tentando fazer. Enfiar o abacaxi lá para comer o abacaxi cada 3 meses. Não dá, eu acho que não dá, ainda mais quem está morando longe. Eu acho que, sei lá, eu acho que é muito triste. Eu vejo vocês no esforço de querer obedecer certificação, obedecer leizinha. Ah, que nada. Sinto muito, tem que acabar tudo isso aí. Não tem que ter lei para nada, tem que mostrar de onde vem, para onde vai, você quer, vamos levar lá e pronto. E cada lugar no seu lugar, com certeza. Tem que ser movimento local, não tem jeito. E minha culpa de nem pesquisar mais. Mas assim, essa outra que apareceu, mas vou atrás. Então, era isso que eu queria falar. Tá? Olha, legal. Vamos em frente, então. Marcos, por favor. Depois de toda essa discussão, eu tenho que colocar meu trabalho aqui de início de mestrado, isso em 2002. Alimentos orgânicos, produtos de melhor qualidade ou rotulagem no século XXI. Esse foi um trabalho de pesquisa que durou exatamente 6 meses de levantamento. E tudo isso que a nossa colega acabou de dizer tem uma preocupação muito grande. Vocês aqui falaram que não existe alimento, e aqui, claro, eu estou falando aqui como químico, né, como aluno especial de química, porque eu sou químico, sou bacharel em química e sou licenciado em química. Então, nesse período, eu comecei a fazer um mestrado como em educação química, e aí o meu tema era discutir exatamente essa questão dos orgânicos na época. E vejam, de lá para cá, se avançou muito nessa questão das certificações, né? das normas e condutas, enfim. E agora aparece com uma força muito grande a questão da agroecologia, né? Quer dizer, a questão da permacultura. O Bruno, esses dias atrás, aí, esteve conosco discutindo todas essas questões, a Amanda aí, enfim, o Alex aqui, e eu percebo que, na realidade, não existe possibilidade mesmo de ter um alimento orgânico sem, por exemplo, trabalhar com um conjunto de materiais inorgânicos, com rochas, com tratamentos, até porque, dependendo do alimento que você tem que tratar ele, porque mesmo a questão do tratamento, do controle biológico, não é capaz de sanar todos os problemas. Então, tem um percentual. O grande problema que a gente tem de maneira efetiva não são só... Porque quando a gente fala o químico, dá a impressão que a química é uma desgraça. E, na realidade, a química é o que permite a produção em si. Né? Você tem um professor que eu acho fantástico, que é o Mansur Lutfi, que vai discutir sobre essas questões do uso, do controle. Claro que existem muitas moléculas orgânicas e inorgânicas que estão sendo utilizadas cada vez mais. A gente tem aí um governo, desculpem aí que se eu falar na questão do governo, talvez não caberia aqui nessa proposta, a gente tem um governo incentivando cada vez mais, eu acho que o Lucas tocou nessa questão, né? Incentivando cada vez mais o uso de agrotóxicos. Então, isso é muito triste. Agora, é claro que se você não tem a capacitação, a formação, levar a informação para as pessoas do que seja cada um dos controladores que se tem, químicos, e que são úteis, sim, para controles de pragas, para e favorecimento, desenvolvimento. A planta, a gente sabe, todos aqui que estudam aqui
a parte biológica e a parte química, que a planta ela tem um limite, como qualquer ser humano tem um limite, que se você passou daquele limite, seja de um medicamento qualquer, você desenvolve cânceres, você desenvolve teratogenias, você desenvolve um conjunto de problemas. Então, aqui é só uma reflexão para a gente pensar. Então, isso que vocês falaram é muito importante. Não existe alimento 100% orgânico, porque todos os alimentos, eles são químicos. Então, e aí é uma defesa também, né? Como químico, porque a química é apontada muitas vezes como algo destruidor, e a química ela tem o seu valor, ela tem o que permitiu talvez a humanidade chegar nesse processo de construção. É claro que difícil, né? Como também a colega anterior falou sobre a questão do Adam Smith, quer dizer, a teoria das riquezas das nações, que é um processo competitivo, e a gente vive ainda nesse processo competitivo, né? Está se tentando se mudar isso. E que bom que a gente está pensando numa economia solidária, numa economia circular, que bom que a gente está pensando nas relações planetárias, né? Nas relações locais. O Alex está aí comprometido com isso, a gente tem visto de perto sobre essa questão das bases comunitárias, discutir o turismo, a agroecologia. O Bruno aí a Amanda deu um show esses dias atrás. Então, aí ver o Lucas, eu já tinha ouvido o Lucas falar em alguns outros ambientes a respeito disso, fazer essa discussão. Agora conhecendo o Fernando, conhecendo aí o Rodrigo, né? Eu fico muito feliz de poder saber que a gente tem uma rede preocupada, e é claro, não só com o selo em si, mas de apresentar mesmo os agricultores, apresentar uma proposta de mudança, de alternativa, e que a gente possa, de fato, ter um alimento de qualidade nas nossas mesas, tá? É isso. É isso, acho que eu Marco. encerro. Muito obrigado também. Eu gostaria de dizer que todo mundo sabe que perfeito não tem, né? E nesse mundo de Deus, perfeito não tem. Mas é muito louvável o que nós estamos ouvindo aqui, de todas as pessoas que estão trabalhando nesse sentido, que estão buscando o melhor possível, né? Como essa transição que o Lucas diz, é uma transição, assim como a humanidade está fazendo uma transição agora. Nós temos, e como a gente falou no começo, eu não estou querendo focar no que está errado, mas estou querendo focar naqueles que estão procurando construir o certo. Então, quando você vê a fala do Nando, a fala do Rodrigo, como você vê o amor por trás de tudo isso, isso para mim está acima de qualquer regra técnica do que seja ou não seja perfeito, entende? Então, eu tenho certeza que esse é o caminho. Pessoas como essas que estão aqui, assistindo a gente, participando sempre aqui da cultura, os que estão nos visitando hoje, estamos todos nesse barco, porque se não tivéssemos, a gente estava indo para o Pão de Açúcar comprar aquele treco envolto em plástico lá, que fica na gôndola lá, e que, quando chega na sua casa, ele já está meio esfarelado assim. Então, nós não. Então, estamos fazendo aquilo que o coração da gente cabe. Eu morei 15 anos em Cotia, num sítio. Eu consumi 15 anos de uma horta dentro da minha casa, né? Apoiado por uma pessoa, um jardineiro, que fazia aquilo que eu não sei fazer. E eu me dei sempre por muito satisfeito com tudo que eu tirei daquela horta, né? Então, eu valorizo muito, né? Muito mesmo, o trabalho de todos que estão vindo aqui. É importante ouvir o químico também, porque nada é totalmente fora de propósito, né? Então, uma coisa que, na medida certa, é remédio, na medida errada, é veneno. Então,
Isso é o princípio de tudo, né? Então, eu sou a favor da transição, a favor do amor e a favor de que a gente procure comer o melhor que a gente pode. Aí, Dudu Medeiros. Ana, você queria falar alguma coisa, Ana? Não, eu queria dar os parabéns para quem está conseguindo fazer o que gosta, o que ama, produzindo, conseguindo ter lucro e distribuindo para maior número de pessoas uma alimentação sem veneno, uma alimentação saborosa, né, que realmente é sinônimo de saúde, né, porque a gente deixar de consumir litros e litros de veneno por ano é com certeza o caminho para ter saúde e longevidade, né? Então, parabéns a todos que estão nesse caminho maravilhoso e um prazer escutar todos vocês. Alguém mais? Ari Filler, nada hoje? Sim. Desculpe, primeira coisa, desculpe, eu perdi a hora, cheguei atrasado, infelizmente peguei só meia hora final. Segunda colocação, parabéns por ter trazido esse pessoal aqui que é super profissa, pelo que eu vi rapidamente, e a minha sugestão é que vocês façam reuniões periódicas com esse pessoal que está aqui e outros indicados, gente de profissa na área, né? Eu acho que vocês têm que ter reuniões periódicas, né? Para troca de informações, atualização, conceitos, né? Que eu vi que tem conceitos, né? Eu mesmo aqui estou preocupado, porque a Beleza U falou que torce o nariz para Corim. Para mim, Corim era um exemplo de coisa bem feita, agora eu já estou preocupado. Então, eu como consumidor, já estou preocupado, né? Mas, enfim, quero dizer que realmente é importante vocês terem esse tipo de encontro. Parabéns, Frug, parabéns pelo que vocês viveram esse fim de semana lá no sítio, que eu acompanhei as fotos, em todos os sentidos, da convivência, do co-housing, futuro co-housing, né? Quem sabe? Parabéns aí pela turma. E agora, eu fiquei interessadíssimo nesse negócio do produto de transição, porque eu acho que eu vou pedir uma classificação da gente, viu, Frug? Eu quero ser um produto de transição. Será que eu consigo esse selo? Basta você sentir um produto de transmissão. Eu me sinto um produto um ser humano em transição. Entende? Pois é, Frug, você fala tanto isso que eu estou brincando, mas é uma brincadeira séria. Você fala tanto dessa mudança da humanidade, dessa coisa maior. A gente falou hoje de manhã sobre colaboração, parcerias, dificuldades. E hoje você viu um exemplo grande aqui sobre colaboração, né? Grandes exemplos. Você depois dá uma olhada na gravação para você ver o começo, você vai ver mais sobre isso, né? Como agora, tudo aquilo que aconteceu no fim de semana lá. Agora, só para terminar o comentário, eu acho que nós devemos bolar um selo, desculpe a beleza, mas de ser humano em transição. Nível 1, nível 2, nível 3. Que nem a Cidade Amiga do Idoso. Né? A Cidade Amiga do Idoso tem o selo primeiro, o segundo e o terceiro selo, né? Para ser uma cidade amiga do idoso. A gente podia bolar um negócio assim, né? Apesar da visão anarquista da beleza que eu entendo, né? E eu não vou comentar porque ela manja muito mais que eu sou só um consumidor aqui em casa também de produtos, né? Na medida do possível. Agora, enfim, eu acho super legal o que rolou aqui, parabéns a todos, né? E pena que eu realmente não posso comentar. Adorei o ser humano de transição, né? Adorei essa ideia. Muito bem, estamos desenvolvendo essa ideia, né? Alguém mais? Eu queria perguntar, por exemplo, o Eduardo Medeiros,
se aquela abobrinha que ele postou lá é verdadeira ou é falsa. Oi, Olha, Frug. Nath. Olha, Sou Nath. eu. Me ouvindo? É verdadeira, mas não é abobrinha, não. A gente achou que era abobrinha, mas não é. É um outro tipo de abóbora que cresce muito maior ainda. Olha só, então. Hein? Mas não descobrimos o nome ainda. Vocês já estão criando novos produtos agroecológicos? Ela se autocriou ali na nossa composteira. Está vendo? A própria composteira é um produtor orgânico, né? A própria composteira é talvez o melhor produtor, né? Então, a Ana sabe disso, quanto que ela não produz lá. Né? Então, é bacana ver isso, né? E estar com vocês todos aqui, né? Tendo essa conversa, abrindo essas possibilidades. Agradecer muito o Bruno e a Amanda por terem trazido para cá essa mesa redonda. A gente, né, Ana, a gente nunca tinha pensado em fazer uma mesa redonda, acho que agora a gente já vai pensar mais em fazer... Muito bom, um ótimo modelo. Esse novo modelo aí, trazer assim, mais pessoas num encontro só e trocarem ideias, concordarem ou discordarem, né, como aconteceu aqui hoje. Sejam bem-vindos às concórdias e às discórdias. Importante é que haja esse espírito comunitário de busca do que é melhor, né? E não de competição, como a gente vê por aí. Então, a gente sabe que vamos falar assim, Lucas, a gente sabe que a Babilônia continua, mas que a gente, cada vez mais, está buscando a nossa alimentação, né? Tá certo? Sérgio, só deixa eu falar uma coisinha. Quando eu estou aqui, beleza. pelo amor de Deus, não é como médica nem nada, como eu falei, é como xereta consumidora final. A palestra do Lucas, do Eparré, assisti várias vezes, todas que tem na cultura, assisti. Quando eu falei, é uma defesa a vocês, sabe? Porque eu vejo esforço para chegar até a gente, quando deveria ser direto, sabe? É isso que me revolta, não é... Sabe, eu não sou a favor da anarquia nem nada, mas acho que muitas coisas deveriam vir direto. Então, o que a gente tem que mudar é a nossa cultura popular, a começar até na medicina, óbvio, que é o maior exemplo da explosão da indústria farmacêutica. Mas o que eu queria dizer é que não é palavra do médico. Deus me livre, coriem, comam, façam o que quiserem. Eu que não gosto. É um gosto meu, não tem nada a ver com nada. Tudo que eu falei aqui não tem nada a ver com nada, não tem nada de científico, por sinal. O químico já foi, mas assim, não tem nada de científico. Não, veio do seu coração e foi muito bem recebido. E é só isso, tá, gente? E é um discurso para vocês mesmo. Quando eu vejo esse trabalho, tantos jovens lutando assim por um planeta melhor, tem que vir direto para a gente, não tem que atravessar o mesmo funil dos últimos 200 anos. A gente tem que fugir desse funil, é isso, tá, gente? Então, não leve a sério a história do Corim, nem nada que você é processada sem necessidade. Pelo pão de açúcar. Que consumir da Corim ainda é melhor do que consumir dos ovos brancos que custa R$10, 30 ovos e fica debaixo do sol ali. Quando chega na sua casa, está cozido. Frug, eu falo que é ovo de galinha torturada. Pois é. Não é? Então... Deus me livre consumir ovo de galinha torturada. Então, é o que a gente espera. É uma autotortura. Conseguir comer um ovo de galinha feliz, que cisca, que fica livre... Né? Aurora. Galinha então. Aurora, mas lá na Manaterra também, que nós vimos uma galinha com o pintinho ali, ciscando. Uma graça. Né? Então, realmente é uma energia maravilhosa que está sendo recuperada.
porque você ouvir pessoas falar como o Nando Rodrigo aí com a mão na massa, e ainda colocando isso, olha, não tinha ninguém que resolvia, agora está chegando. Então, para você ver que nós não estamos sozinhos nesse processo de transição, nisso tudo. Nós não estamos sozinhos. Né? O desenvolvimento cósmico da humanidade, ele continua sempre. Nós temos que pagar o preço de certas escolhas que nós fizemos como seres humanos desde o início dos tempos. E é impossível não passarmos por esse resultado das nossas ações. Por isso que eu digo, vamos focar naquilo que tem luz, vamos nos dedicar, né, àquilo que tem. As pessoas só ficam falando nas coisas que são ruins. Parece que o mundo virou masoquista, porque tem uma coisa ruim, só fala o nome da coisa ruim, entende? Então, para mim, isso aí chama masoquismo. Tem tanta coisa boa, por que só fica falando o nome da coisa ruim? Então, vamos abrir o coração para quem acorda de manhã, antes do galo, né, Nando Rodrigo? Acorda antes do galo, vai lá acordar o galo. Né? Isso. Fala, olha, nós já estamos trabalhando aqui, mano. Né? E dando uma dica aí para os consumidores sobre a questão de produto feio, produto bonito, dúvida se é orgânico ou não é orgânico, a melhor forma é conhecer real o produtor, visitar a propriedade. Igual nós temos nosso site, nossos produtos, nós visamos qualidade, mas também beleza do produto. Por ser produtor orgânico, não quer dizer que nós não podemos produzir um alface grande, uma beterraba com padrão, um repolho. Então, quando a gente montamos nossa cesta, que é retornável, não gera resíduo de embalagem, o consumidor recebe a cesta, fica com ele, quando a gente manda a outra, ela retorna, e assim sucessivamente. Então, a gente preza muito pela qualidade. Vê no site lá os produtos tudo bonitinho, tudo com... todo carinho nosso que nós tem com os consumidores, para não levar um produto também de qualquer jeito. Não tem que ser feio, não tem que receber um produto podre só porque é orgânico. Então, tem que tomar cuidado, porque tem gente que coloca produto feio para vender, o consumidor pensa que é orgânico, mas não é. É isso. Entendeu? Então, a maior certificação, conheça o produtor. É isso que nós estamos fazendo aqui, né, Rodrigo? É isso que eu quero agradecer ao Humanaterra por esse trabalho, porque esse trabalho que a Humanaterra fez de trazer vocês aqui não é um trabalho aleatório. Ela fez isso porque ela convive com vocês, né? Convive com o trabalho do Alex, convive com os trabalhos que eles produzem, convivem com os princípios, os propósitos do coração deles, né? Então, isso criou a cultura orgânica, como a gente chama aqui. Isso vem trazendo uma alegria muito grande, né? E uma saúde muito grande para o nosso coração e para o nosso... até mesmo, com o perdão aí da ciência, para a nossa fisiologia. Muito obrigado. Acho que o Nando queria falar, Nando. E o Complementa Lucas aí. saiu. E o Lucas voltou. Fala, Isso, o Rodrigo disse tudo, é porque a gente acabou se criando preconceito em relação ao orgânico, que o orgânico tem que ser feio, e não é, na realidade é porque estavam dando restos para a gente, né? O bom estava indo para outra pessoa. E o orgânico, ele tem uma durabilidade maior do que, na realidade, o convencional, justamente por ele ser um alimento com mais nutrientes, mais rico, mais forte, né? Então, se você souber conservá-lo, ele vai durar mais do que o convencional. E, olha, nós somos a prova viva disso. Quem quiser, nossas portas estão abertas. Podem ir lá, pode pegar análises de solo, pode pegar os alimentos e verificar que são bonitos e são orgânicos. A gente tem muita preocupação com isso. Está melhorando.
O que a gente puder melhorar, a gente vai melhorar. E, inclusive, o Rodrigo, acho que fechou tudo aí. O Rodrigo falou tudo. É isso aí. Eu vou repetir aqui que eu morei na Vila Madalena desde o início dos anos 80, quando tinha o primeiro entreposto ali na Inácio Paes de Barros, ali, Inácio... agora esqueci o sobrenome do Inácio. Pereira? Hein? Inácio Pereira da Rocha? Inácio Pereira da Rocha, e tinha ali o primeiro entreposto, que inclusive era um restaurante também macrobiótico, pequenininho, que só na hora do almoço, e a gente via realmente aquela cestinha com 4 cenourinhas pequenininha, uma virada para cá, outra para lá, né? Com 3 beterrabinhas ali, com uma alfacezinha assim. Aquilo era o primórdio que as pessoas que hoje estão aqui estavam desenvolvendo com amor naquela época, né? Eu vivenciei isso pessoalmente. Era um entreposto que quem tem a minha idade conhece, né? Ou até menos que a minha idade, porque, na verdade, com os mais jovens que eu chegaram nos orgânicos antes de mim e chegaram no macrobiótico, né? No kikuchi, chegaram em tudo isso muito antes de mim, mas eu testemunhei tudo isso, né? E isso tudo foi formando dentro de mim essa coisa. Então, eu vi, sabe, do meu lado em Cotia tinha um produtor da AO. Eu, antes de ir para Cotia, eu comprava na AO e eu via a qualidade dos produtos, eu via o que dura na minha geladeira, eu via o que dura na minha panela. E então, sabe, é preciso Sérgio, participar, como vocês dizem aí. Fala. E, Sérgio, também tem um outro preconceito de que o alimento feio não é nutritivo, não é bom. Também é o preconceito que tem. Então, não é só o bonito que é o alimento verdadeiro. Então, é outro paradigma que tem que ser quebrado, né? Eu vou te falar. Então, o alimento saudável, ele fala para você. Eu acho que a Belisa sente Exatamente. isso, né? Ele fala para você, eu sou saudável. Olha, eu compro orgânico aqui na Feira do Itaim. Segundo consta, vem de um sítio em Mariporã, praticamente os verdes, né? A cenoura, a beterraba e o rabanete. O resto que eles vendem lá não é orgânico e eles falam que não é. Mas todos os verdes, né? Eu estou há 3 anos aqui, toda semana eu vou lá e acredito no sítio de Mariporã deles, né? Porque era muito semelhante àquilo que eu mesmo produzia e que os produtores da AO lá, meus vizinhos, também produziam. Então, sabe, você olha na cara da pessoa, você fala, pode não ser 100% verdadeiro, mas eu vou levar, né? E nunca me arrependi nesses 3 anos, sempre me senti bem alimentado por isso. Então, é uma cultura que hoje em dia a gente vai construindo e é maravilhoso a gente poder assistir esse envolvimento, confiar realmente, né? Porque a gente viu muitos entregadores de cesta, né? Já vimos o tempo que o Bruno trabalhou com isso. É muito sacrifício, é muito difícil. E você não pode garantir o que vai na cesta, porque você é um produtor, agricultor, você depende do céu, da terra, da coisa, né? É o que a gente está vivendo hoje. A gente tem 5 tipos de alface e só estamos entregando um. Só temos um para entregar. A chuva judiou muito da gente. Pois é. Isso. Lá na minha banca do Itaim, eles estão, desde que começou o ano, nessa chuvarada toda, a banca está pela metade. E mesmo assim, bem meio feiusco mesmo, uns alho poró meio quebrado, não sei o que e tal. É o que tem, e está até mais caro, eu faço questão de pagar, porque eu sei por que está mais caro. Poxa, compra da gente, então. Então, a gente está meio longe, meu consumo tá com a mão pouco, levantada, vamos
mas a minha filha compra. Então, é isso aí. Bom, gente, então acho que a gente já são quase 9 horas. Peraí. Olha, o Lucas O quer Lucas está com a falar. mão levantada. É isso. Fala Fala, aí, Lucas. Lucas. É tempo, né? Não, só comentar aí que eu gosto dessas essas falas tangenciais aí da doutora e do nosso químico. Agradeço aí, porque isso são coisas que estão sempre atrás da nossa orelha mesmo, e tem que estar na de todo mundo, né? E a gente tem que se perguntar, será que vale a pena toda essa parafernália, né, que a gente criou, né? Será que não está complicando mais nossa vida? E por isso que a gente fala para começar com a venda direta, com a venda como alimento comum também, né? A gente... essa parte da burocracia, ela tem que ser avaliada entre os agricultores. Será que vale a pena certificar? Qual é o custo-benefício aqui na nossa realidade local, né? E a gente tem que buscar também comercializar por fora da certificação, né? A gente faz, né? A gente é praticamente ecoterrorista, se for ver, né? Que a gente fica às margens da legislação. Mas, mas eu gosto muito da sua fala, que a gente sempre seguiu, que a gente aprendeu com o Edson Hiroshi, né? De escolher os alimentos menores e escolher os que estão marcados de bichinho, porque esse bichinho comeu é porque não tem tanto veneno, né? Então, para uma feira comum, isso é realmente muito útil, né? Agora, o orgânico do pão de açúcar, né? Ele é o diferente do agroecológico também, né? Ele não é feito com amor, né? Assim, tem algumas exceções. Eu sei que tem os agricultores também empresariais que fazem com amor, já conheci pessoas legais, mas aí você não consegue controlar o que é feito com amor. E a diferença da agroecologia para o orgânico é um pouco isso. A gente quer humanizar a cadeia econômica. Então, aqui no nosso processo no galpão do Butantã, ele vai desde a gente ser amigo do agricultor, a gente conhece, a gente já visitou todas as propriedades que a gente escoa alimento, a gente tem amizade com o motorista que traz, o pessoal do frete, a gente chama para almoçar junto. A gente tinha cultura, como essas coisas já existiam, né? A Rama e o Terra e Liberdade já existiam antes da pandemia, a gente fazia evento semestral para todo consumidor visitar o agricultor, né? Então, conhecer olho no olho é a melhor certificação, a gente criar laço de amizade mesmo entre o produtor e o consumidor. É aí que a gente boicota todo esse sistema, né, que é destrutivo, né? Isso é muito mais importante que a certificação. Adorei sua fala. E a química é fundamental também, né, para a agricultura, né? Tanto para entender a parte da adubação, como também alguns produtos químicos são salubres na agroecologia e na orgânica, né? A cal da bordaleza, por exemplo, é aceita também na produção orgânica, né? É um mérito aí do conhecimento científico que pode contribuir com o conhecimento popular do nosso povo brasileiro, né? É isso aí, gente. Muito obrigado aí pelo bate-papo, conversa muito madura, muito bom estar com pessoas elevadas que conseguem conversar focada no vamos alimentar o nosso povo, gente. É isso aí. Boa, Rafa. Ô Frug, só um último comentário em cima do que o Lucas falou, a questão da logística e questão de escala, né? Então, do jeito que você está falando, é impossível, não faria sentido nenhum ter um SEASA de orgânicos, porque a própria logística, digamos, para ter um SEASA de orgânicos, não faria mais sentido, pela distância, pela concentração, pela desumanização. Então, o que vocês estão falando é que é muito melhor ter uma logística muito mais localizada, rápida, que atenda à redondeza, tanto para o consumidor como para o produtor, baixa custo, né? Baixa custo, é rápida, é eficiente, atende uma comunidade. Então, eu não imagino chegando aqueles 300 caminhões de orgânico lá na Vila Leopoldina, num SEASA da vida, quer dizer, e ainda tem o consumo de combustível. Então, por isso que eu acho que essa escala é uma questão de escala humana.
Nós estamos numa cidade de 10 milhões de habitantes, mas não precisa ter um centro de abastecimento, tem que ter 100 pequenos centros de abastecimento numa cidade de 10 milhões. Né? Não adianta ter um Ceasa gigantesco, que, aliás, né? Enfim. Então, eu acho que essa questão da escala e da logística tem muito a ver com a filosofia e com o modelo de negócio. Mas isso é só uma observação, né, que foi falada aqui Isso me agora. lembra do seu modelo distributivo, né? Dos três caminhos: centralizado, né? Semi-distribuído e distribuído. Né? O que nós precisamos justamente é do espírito comunitário, de estar trabalhando para o consumo local. Né? Todos nós estamos trabalhando para o consumo local e, pelas necessidades regionais, você vai fazer a busca das trocas necessárias entre uma região e outra, né, onde se produz coisas diferentes, e vamos nos adaptar para isso. Por isso que as CSA são bacanas, porque é para atender aqui, não é para você estar lá em São Lourenço da Serra e atender Jundiaí, né? Nem vice-versa. Então, nós estamos lá em São Lourenço, Juquitiba, então, Itapecerica, então, é esse espírito mesmo, né? E aí a gente entra num paradigma, porque a gente está falando de São Paulo, né? Que é isso, são 10 milhões de habitantes, uma cidade cosmopolita, uma cidade-mundo, é algo diferenciado, né? E aí a gente tem que conseguir encontrar um equilíbrio dentro disso, né? Por isso que seria legal, imagina se as escolas municipais, estaduais pudessem ter suas próprias hortas, elas produzirem para as crianças de lá, nem que seja só hortaliças ou alguma coisa, e essas produções locais dentro desses grandes centros urbanos. Tem um livro a gente tem bom que sobre isso, viu? Tem um livro bom aí sobre hortas escolares, que, se vocês não conhecem, alguns dos autores estão aqui presentes, viu? E... Show. Gente, vamos encerrar, porque foi muito lindo. Gratidão, gente, viu? O recorde. Gratidão a todos. E vamos voltar daqui um tempo para ver o progresso disso tudo, tá bom? Nós agradecemos a participação. Então, isso aí. Obrigado, pessoal. Agradecemos pelo amor de vocês. Muito obrigado. Valeu, queridos. Lindo encontro, assim. Espero que tenha contribuído muito aí a turma aí de Rio Grande. Nossa, valeu. Coloquei o site do Folhas Orgânicos aí no chat, gente. Dá uma olhada. Vocês estão entregando Amanhã, em São Paulo também, né, Rodrigo? Amanhã, junto com a gravação, sim. Eu vou publicar o chat também. Então, não precisa se preocupar em copiar agora, porque amanhã vai ser publicado junto com a gravação nos nossos meios, e a Amanda distribui para os meios de vocês também. Né? Queria agradecer Felipe! a Cultura Orgânica, a todos aí os convidados aí que nos ajudaram aqui de uma certa forma com o pessoal aqui de Rio Grande da Serra. Muito obrigado aí a todos. Valeu, Alex. Obrigada. Gratidão, Rio Vamos Grande em da frente Serra, Cultura Orgânica. Olha a família orgânica aqui, ó. Olha a Tá família orgânica. esperado aqui no sítio. Por favor, venha compartilhar essa sabedoria. Ó, próxima Aí, data. Felipe. Vou até Aí, achar Cauã. aqui. 5 e 6 de março, Ari. Venha! Família Medeiros, uhul! Eu acho que o Edu Medeiros passou no Kikuchi bem antes de qualquer um aí. Salve, povo lindo! Gratidão! Gratidão. Bom ver vocês. Daí, lá em cima.